Amanhã, às 7 da noite, no CIB, a professora doutora Mina Karakuchansky lança o livro Felicidade é uma Decisão. Os direitos autorais da obra serão doados integralmente para as ações assistenciais do Front Verein. Assista agora um bate-papo com a autora. Baseando-se na experiência de lidar com o público, na coordenação da rede de prevenção de drogas, na sua história de vida pessoal e no encontro com diversas pessoas, Mina Seinfeld de Karakuchansky escreveu o livro Felicidade é uma Decisão. Eu vou conversar agora com ela sobre essa decisão que ela tomou na vida dela. Como vai, Mina? Olá, Grace. Um prazer estar com você falando sobre o livro. Pois é, Mina, o que te levou a escrever sobre a felicidade? Eu venho trabalhando há muitos anos em temas que são considerados duros, segurança pública, drogas, mas ao mesmo tempo venho também observando as pessoas e vendo que mesmo pessoas que são muito importantes ou ricas e ocupam posições assim de grande destaque, querem ter um lugar ao sol, querem ser consideradas como seres humanos, querem interagir com outras pessoas. E a mesma coisa se dá com pessoas de menor poder aquisitivo, às vezes pessoas mais humildes. Sempre isso ficou assim muito no recôndito assim, da minha mente. Mas como eu tinha feito mestrado em administração, além da minha área de matemática, ao longo dos anos eu sempre fui dando também uns cursos a convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursos breves sobre áreas ligadas a gente, a pessoas. Liderança, estresse. E também na comunidade judaica, diversos grupos, a Vitsu, as Pioneiras, Naari, a Bnei Brit, muitos grupos sempre me convidavam para dar umas palestras. Muito bem. Há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, numa dessas palestras na Naari, no público estava sentado o editor Paulo Adolfo Eisen, que eu nem conhecia ele. Quando terminou a palestra, ele se aproximou e perguntou assim: a senhora não gostaria de escrever um livro sobre esse tema que a senhora falou? Eu fiquei assim meio surpresa, porque isso fugia assim a área total de profissional. Mas ficou aquela ideia. Mas depois eu pensei melhor e achei que talvez eu tivesse alguma coisa para contribuir, dada a experiência que eu tinha lá muitos anos, já vivi muitos anos, de poder transmitir alguma coisa do que eu tinha observado e, obviamente, também de pesquisas que já foram feitas sobre esse assunto. Então, mãos à obra e saiu o livro. E, Mina, qual é o formato do livro? Você poderia dizer que é um livro de autoajuda? Porque a linguagem dele é coloquial, é direta, como você disse, não tem nada de acadêmico. Como é que é o formato desse livro? Olha, Grace, sendo da área acadêmica, eu sempre fui do Instituto de Matemática, eu tive até um professor, que é Leopoldo Narbin, que eu reputo assim, o maior matemático brasileiro, e a aula dele era tão simples, tão fácil de se entender, que eu sempre dizia assim, mesmo um cego poderia ouvir e entender, um surdo poderia ver e entender, qualquer pessoa, porque ele tinha entendido o assunto e sabia como explicá-lo de uma maneira agradável e tranquila e simples. Então, sempre eu achei que se a pessoa dominasse algum assunto, poderia escrevê-lo de maneira simples. Então, tentei, não sei se eu consegui, que o meu livro fosse, assim, ao mesmo tempo, baseado em pesquisa, em fatos comprovados, mas, ao mesmo tempo, fosse bastante simples. E então coloquei numa linguagem, como você falou, coloquial, para que fosse agradável. E o livro é o seguinte, é a minha própria experiência de lidar com pessoas, o que torna as pessoas felizes, o que precisa para ser feliz, porque pessoas são felizes, outras são infelizes, mesmo que objetivamente tenham condições para serem felizes. E aí eu escrevo, dou exemplos, histórias, obviamente sem identificar exatamente as pessoas, só aquelas que quiseram ser identificadas. Vou fazendo umas análises e vou contando também alguns fatos e dou a minha opinião sobre diversos assuntos ligados à felicidade. E a felicidade é mesmo uma decisão? Está na mão da gente? Eu acho que felicidade é uma decisão. Obviamente, vamos colocar as coisas assim bem claras. Quando a pessoa tem uma grande tragédia na vida,
perdas irreparáveis, ou está numa situação extremamente difícil economicamente, não sabe de onde vai vir o sustento no dia de amanhã ou na próxima semana, é difícil falar de felicidade, porque essas necessidades são a coisa mais premente, a coisa mais importante. Mas esse livro está dedicado às pessoas comuns, sejam elas pobres ou mais ricas, mas pessoas que poderiam, do seu dia a dia, talvez ter um olhar diferente quando não o tem, e pensar, porque é difícil que um livro sirva para todo mundo, que todo mundo se identifique com tudo que o livro diz. Mas, às vezes, uma frase, um título, uma experiência de alguma outra pessoa, vários casos de como as pessoas conseguiram superar ou tragédias, ou dificuldades, o que a fez com que elas fossem felizes. Você dedicou os direitos autorais do livro para o Freundverein. Eu queria saber de você se a tzedakah, o olhar para o outro, se doar, faz parte, é um ingrediente básico para a felicidade? Olha, Grace, você falou assim, um dos pontos mais importantes que são tratados no livro. Quando a pessoa consegue sair de si mesma e consegue se doar, consegue se dar para algum tema, para algum grupo de pessoas, para algum objetivo, essa pessoa tem muito mais chance de ser feliz. Em relação aos direitos autorais, eu acho que é uma coisa que várias pessoas já fizeram, fizeram obras, tiveram aniversários ou grandes festas e doaram o que poderia ser oferido da festa em termos de presente ou de dinheiro para uma obra importante. Eu escolhi o Freundverein porque conheço há muitos anos o importante trabalho que fazem. Sou muito ligada a Lea Lozinski e sempre admirei como esse grupo de mulheres trabalha em prol de outras pessoas. Então, espero que o livro venda bastante, espero que o livro se transforme num sucesso para que o Freundverein possa ter algum dinheiro considerável disso. Então vamos fazer nossa parte, né? Agora a Mina vai fazer o convite dela para todos poderem ir ao lançamento e adquirir essa beleza aqui, que é esse livro que está nas minhas mãos. Mina, faz o seu convite. Bom, convido primeiro aos meus amigos, aos meus familiares, que não são muitos, mas que são familiares de coração, que venham no dia 13 de agosto, é uma segunda-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, no Clube Israelita Brasileiro, o CIB, na Barata Ribeiro, 489. Eu acho que vai ser uma noite agradável, vai ter um pouco de música, vai ter um pequeno coquetel, e mais importante é que as pessoas se juntem, se falem, se encontrem. Eu falei que estava convidando amigos e familiares, mas também gostaria muito de rever muitos conhecidos e até pessoas que, estejam vendo agora no momento o programa, se interessem e venham. Terei muito prazer em abraçá-los e dedicar o livro. Obrigada, Mina, e parabéns, e obrigada por esse legado, que com certeza é uma contribuição para qualquer um.